Bom dia, espectadores da Magnífica. Esse é o Papo de Redação e hoje a gente vai entrevistar a Angelita Lima, que já foi coordenadora de formação sindical da CUT e também já foi assessora de imprensa da Sintego. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o movimento sindical, né, nesse novo contexto nacional e quais são as perspectivas do movimento sindical hoje. Bom, Angelita, conjuntura nacional hoje, de alguns anos para cá, teve uma certa mudança. Hoje a gente tem aí no governo gente que já foi do outro lado do balcão, gente que já fez greve, gente que já teve aí no movimento sindical e recentemente teve alguns enfrentamentos entre sindicalistas, tanto por parte dos bancários, também professores universitários, com esse novo governo, que é um governo aí de centro-esquerda. Como fica o movimento sindical em relação a esse novo governo, que é um governo que já teve ligações com o lado do sindicato? Bom dia, Ademar. Eu primeiro gostaria de parabenizar pelo programa, pelo Papo de Redação, por abordar um tema importante e que de fato deveria fazer parte da formação não só dos estudantes, mas da comunidade em geral, das populações, porque por mais que não pareça, o movimento sindical, a estrutura sindical tem muito a ver com as nossas vidas e com o rumo que se toma do ponto de vista da política e da organização do trabalho no Brasil. Sobre a sua questão especificamente, eu acho que é importante lembrar um dado histórico, que não existe uma resposta para essa pergunta, como fica. Isso é tratado dentro do movimento sindical, sobretudo o movimento sindical cutista, ou seja, vinculado à Central Única dos Trabalhadores, como o grande desafio. Na década de 80, quando a Central Única dos Trabalhadores foi criada, e aliás, ela foi criada e todas as centrais brasileiras são ilegais, porque a estrutura sindical vigente, a lei que estrutura os sindicatos no Brasil, ela ainda é a lei de Getúlio Vargas, que não prevê a existência de centrais sindicais. Então, todas as centrais sindicais no Brasil são ilegais. Mas com o surgimento da CUT em 83, imediatamente entrou na pauta uma discussão que durou toda a década de 80, que foi como seria a relação partido político e movimento sindical. Que no movimento pela democratização do país, vieram juntas as construções de novas estruturas, tanto partidárias quanto sindicais. E a CUT veio como uma construção paralela à legislação vigente. E essa foi uma relação complicada, complexa na década de 80, que em muitos momentos a gente tinha, e aqui em Goiás a gente viveu isso, dirigentes sindicais vinculados à direção partidária. Então esse era tido na década de 80 como um grande desafio. Como estruturar dois mecanismos de representação política, de participação política, com objetivos diferentes. Um de organização partidária, com vistas a disputar e organizar não só as gestões, mas disputar o poder, e outro de organização sindical, que era para organizar os trabalhadores, tendo em vista a melhoria da qualidade do trabalho no Brasil. Então, esse era o desafio da década de 80. Na década de 90, meados da década de 90, quando partidos de esquerda começaram a ganhar eleições, a ficar à frente de prefeituras, governos estaduais, e agora se configura com a presidência da República, com o PT na presidência da República, o grande desafio que vem sendo discutido é como se deve a relação partido, sindicato e governo. Por que agora não seria mais só uma relação sindicato-partido, mas uma relação sindicato-governo? Na década de 80, as lideranças elas se misturavam e na representatividade partidária e sindical, hoje a configuração um pouco mais complexa, porque várias lideranças, muitas pessoas formadas pelo movimento sindical, muitos intelectuais que deram suporte a essa estruturação democrática no Brasil, hoje participam de um governo. Então, isso tornou mais complexa essa relação. Então, enxergar a greve hoje é completamente diferente de enxergar a greve na década de 90 e na década de 80. Que aparentemente é o mesmo instrumento, mas que tem funções diferentes nesse período histórico. Enfim, qual é a resposta para isso? Como que fica? Fica, na verdade, do meu ponto de vista,
o aprendizado, a necessidade de um aprendizado nesse momento democrático completamente diferente no Brasil. Não se sabe, não existe acumulada no país essa experiência de uma estrutura sindical combativa, organizações partidárias de esquerda, de conotações de esquerda, de direita, centro, enfim, e essa relação com o governo vinculado, nesse caso, no momento que nós vivemos, com a esquerda, né? Então, o diálogo do sindicato hoje com o governo Lula, ele é bem diferente do diálogo que os sindicatos teriam com o governo Fernando Henrique. É outro diálogo, é outro método de se tentar chegar, de se tentar reivindicar. Eu imagino que sim, tanto é que os resultados das greves, a gente até conversava isso um pouco antes de iniciar o programa, os resultados das greves no governo Lula são completamente diferentes dos resultados das greves do governo Fernando Henrique. Porque uma greve hoje, como a dos bancários, articulada com uma estrutura nacional, ela, ainda que sejam pessoas que atuaram, que construíram junto esse projeto de governo, em grande medida, no momento da negociação, vários dilemas permearam essas negociações. Então, isso talvez ajude muito a definir, de fato, qual é o papel do movimento sindical. O papel do movimento sindical é reivindicar melhores condições de trabalho e reivindicar e ter capacidade de negociação com a estrutura, com o governo, com os gestores e com quem está à frente do poder. E qual é o papel do governo nessa negociação? Enfim, essa é a grande novidade. Nesse momento, os grevistas negociam com quem sabe, quem esteve do outro lado da negociação, sabe negociar, e tanto é que, ao invés de demissões, ao invés de perseguição, o que houve foi, em todas as greves ocorridas no governo Lula, a vitória, ou pelo menos assim, a prevalência da proposta governamental nas negociações. Ou seja, me parece que o governo está mais preparado para negociar com os grevistas do que os grevistas para organizar uma greve num governo identificado como esquerda. Essa parece que é a novidade do momento, diferente do governo Fernando Henrique Cardoso, que atuou de uma forma tradicional, de perseguição, demissão, a disputa na mídia, de quem tem razão e quem não tem razão, e que na verdade gerou, mais do que desgaste para o movimento sindical, gerou desgaste para o próprio governo, o que não ocorreu, ao meu modo de ver, nessas últimas greves do governo Lula. Tanto é que elas não pautaram esse momento eleitoral extremamente acirrado. Nem a greve da contra-reforma da Previdência, que teve uma marcha em Brasília com 70 mil, foi estupim para até um racha interno do PT, nem a greve da reforma da Previdência teria desgastado o governo Lula. A questão da Previdência é o seguinte, é que não há um consenso no Brasil. Existem determinados setores do movimento sindical e da estrutura de trabalho que foram contra a reforma, mas determinados setores da sociedade apoiaram a reforma também. E o governo soube lidar com isso, quer dizer, soube lidar, entender e aproveitar essa falta de consenso na questão da Previdência. Por quê? Aquele discurso de que a Previdência é deficitária, de que ela é insustentável a longo prazo, com a ideia de que no Brasil a população está envelhecendo, isso vai onerar muito o Estado, vai tornar inviável o sistema, de alguma forma, de uma certa maneira, convenceu trabalhadores da rede privada, por exemplo, que tem uma relação diferente com o INSS dos trabalhadores da rede pública, os funcionários públicos, que tem outra relação e outra expectativa em relação a esses direitos. Bom, hoje o movimento sindical, quando se fala em centrais sindicais, existe um certo fracionamento. Hoje a gente não temos só mais a CUT como grande central, tem a força sindical, que aí em São Paulo tem uma força muito grande, na capital. Tem a CGT, SDS, o Conlutas, que não é uma central, mas está começando a se tornar uma coordenação à parte. Por que hoje o movimento sindical está tão fracionado e quais que são as consequências disso? Isso fortalece o movimento ou enfraquece o movimento sindical como um todo? Olha, do ponto de vista da democracia, eu diria que é salutar, que não seria uma fragmentação, seria, na verdade, uma outra estrutura sindical.
Porque qual é a origem da estrutura sindical no Brasil? É a legislação Getúlio Vargas, década de 30, que estabeleceu uma relação direta entre trabalhadores e empregadores, o que foi chamado na década de 80 de relação pelega, e essa estrutura sindical, ela na década de 80, ela foi completamente questionada e foi quebrada na década de 80 por uma outra estrutura. O que nós vemos hoje, até com a existência dessas centrais sindicais, é que a Central Única dos Trabalhadores estava certa quando questionou a estrutura sindical horizontalizada proposta por Getúlio Vargas. E hoje, por exemplo, a existência de várias centrais reflete a existência de vários pontos de vista ideológicos, do ponto de vista da relação partido, governo e sindicato. Não existe um único pensamento sobre a organização sindical. Mas mais do que isso, tem ainda as fissuras ou os problemas existentes na atual legislação, como, por exemplo, a questão do imposto sindical, que a pura existência, a simples existência do imposto sindical, que sustenta sindicatos chamados combativos, seja da Força Sindical, seja da CGT ou da CUT, também sustenta a existência de sindicatos chamados sindicatos fantasmas, que são sindicatos que se organizam numa determinada base, recebem uma vez por ano o imposto sindical, se sustentam durante um ano sem nenhum tipo de trabalho de organização sindical, sem cumprir essa função sindical, pela existência compulsória do imposto sindical. Então, isso é uma fissura, ainda resquício da estrutura sindical criada por Getúlio Vargas, que hoje é uma ambiguidade, se configura uma ambiguidade no movimento sindical. Alguns sindicatos, por exemplo, sindicatos de trabalhadores rurais, se o imposto sindical for abolido da legislação, muitos sindicatos com certeza fecharão portas. E os sindicatos que têm condições, criaram suas condições, e têm base grande, que consegue se identificar com a sua base, terá condições de sobreviver, criando uma nova forma de sustentação sindical. Ora, isso é ambíguo hoje no movimento sindical. Quer dizer, ao mesmo tempo que a CUT defende o fim do imposto sindical e que está previsto na lei da reforma sindical, muitos sindicatos sabem que isso é a decretação do seu fim, tanto de sindicatos combativos como desses sindicatos chamados fantasmas. Uhum. Bom, o instrumento principal que o sindicato normalmente costuma usar de reivindicação é a greve. Na paralisação, recentemente, a gente até falou sobre a greve dos bancários. Há pouco também teve greve de professores universitários, o ANS entrou em greve, Petrobras. E a greve hoje, ela é ainda o único instrumento da classe trabalhadora para poder reivindicar, ou seria um instrumento desgastado? Como se faz uma greve hoje? Como se faz uma greve hoje e, ao mesmo tempo, conquistar a opinião pública do teu lado, conquistar a própria base do sindicato e convencer o governo? Como é que fica? A greve hoje é um instrumento desgastado? Pois é, nesses 20 anos de processo de democratização no Brasil, ou seja, com o fim da ditadura, é o que eu disse no início, a greve como instrumento de reivindicação foi mudando de sentido na sociedade. E final de década de 80, início de década de 90, houve um desgaste imenso, porque como houve uma crise fantástica entre os trabalhadores ou no mercado de trabalho em função da reestruturação produtiva, da tecnologização do trabalho, do aumento do desemprego no país, a greve sempre foi tida estrategicamente como último recurso, ela acabou sendo banalizada, ela se tornou o primeiro recurso. Isso é resultado tanto de ações equivocadas do movimento sindical, quanto de ações deliberadas para desgaste de um instrumento importante como a greve. A greve, sob o meu entendimento, uma greve bem feita, bem articulada, ela tem força, ela é muito poderosa. O que ocorre é que, em determinado momento, ao invés dela ser tida como
o último recurso, ou seja, esgotadas todas as possibilidades de negociação, esgotadas, porque aqui não está se falando em revolução, em transformação social, está se falando em negociação de contrato coletivo, em negociação de aumento salarial, em negociação de condições de trabalho. Esgotadas todas as possibilidades. E quais são? Nas instâncias políticas, nas instâncias jurídicas, a greve se configuraria como último recurso. O equívoco foi que ajudou a banalizar a greve foi torná-la o primeiro recurso, como o primeiro. E isso eu entendo que é responsabilidade tanto das organizações sindicais quanto dos governos que lidaram com isso também. Acho que é um momento importante esse. Eu acho, por exemplo, a posição do ANDES, Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, que é a nossa categoria para quem os professores do ensino superior das universidades, a posição do ANDES de não negociar, de não ter esgotado, ou se não negociou, mas assim, de ter deixado o governo, a proposta do governo foi, o governo publicou a sua proposta e não, aparentemente, pelo menos assim, o nível de informações que se veiculou sobre isso, não houve negociação porque o sindicato se negou a negociar. De uma certa maneira deu vitória, quer dizer, o governo é que está ensinando o movimento sindical hoje negociar antes de fazer greve. Eu acho isso um equívoco do movimento sindical. É no momento do movimento sindical se pautar, quer dizer, olhar muito, entender a conjuntura atual, mudaram as relações de trabalho. Hoje uma central sindical não consegue mais, mesmo estando na ilegalidade, ela não consegue articular os trabalhadores do país, uma única central sindical, e principalmente existe um dado novo, que existem mais trabalhadores na informalidade do que na formalidade. E os sindicatos hoje só representam os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, representam menos trabalhadores do que os trabalhadores existentes. Ora, uma estrutura sindical que não consegue incorporar os trabalhadores informais ou outras formas de organização do trabalho, como cooperativas, cooperativados, como feirantes e assim por diante, como é que ela vai representar o sentimento e a necessidade dos trabalhadores como central sindical hoje? E como é que ia se dar isso, de representar setores da informalidade, setores de trabalhador autônomo? Ora, Ademar, se os trabalhadores, na década de 80, foram capazes de criar uma estrutura sindical paralela que existia, decretada por lei, se debruçar sobre o problema e criar formas de participação, outras formas de participação e representação. Isso significaria o quê? Que trabalhadores da informalidade teriam lugar na estrutura sindical, poderiam votar, poderiam eleger dirigentes, reivindicações específicas desses setores poderiam ser incorporadas nas bandeiras de lutas das centrais sindicais, e as centrais sindicais e os seus sindicatos e suas outras estruturas que não são os sindicatos, mas as cooperativas, por exemplo, tivessem esse lugar de representação e de veiculação de suas propostas legitimadas, de suas propostas legitimadas. Enfim, não existe essa estrutura, mas esse é algo que teria que ser criado. É uma questão importante que o Paul Singer, que é um estudioso do modelo de desenvolvimento brasileiro e que defende um modelo que os trabalhadores organizem um modelo de desenvolvimento sustentável, dentro do trabalho, da sustentabilidade do trabalho, da criação de formas de trabalho vinculadas à localidade. Ele diz isso, ele defende isso. Olha, a estrutura sindical tem que encontrar uma forma de incorporar esses trabalhadores, senão ela vai ser a estrutura sindical que representa funcionalismo público e representa parte dos setores privados, porque no setor privado há mais conservadorismo e menos participação sindical. E como é que fica, qual a tua visão hoje, só para encerrar, a reforma sindical e a reforma trabalhista? Qual a tua visão disso e da proposta que o governo está colocando na pauta? Então, sobre a reforma sindical, eu tenho mais tranquilidade para falar do que da reforma trabalhista. Eu diria que grande parte do que está posto na proposta de reforma sindical do governo é uma proposta que
era a proposta da CUT que a CUT apresentou ao governo Fernando Henrique Cardoso no seu primeiro mandato, que basicamente, assim, eu vou levantar alguns pontos, é o reconhecimento das centrais sindicais, ou seja, tirar as centrais da ilegalidade, ainda que elas sejam legítimas representantes dos seus sindicatos, elas são ilegais. O fim do imposto sindical, que significaria uma reordenação, e o fim do imposto sindical ele é importante porque ele não atinge só os sindicatos fantasmas, mas o patronato também, porque o imposto sindical ele é dividido. Parcela para o Ministério do Trabalho, parcela para os patrões e parcela para os sindicatos. Além de fazer essa limpeza, vou chamar de limpeza, me perdoe o termo, entre aspas, ele também atinge a renda do patronato. Por exemplo, o Sistema S, ele também se sustenta com o imposto sindical. O que é o Sistema S? Todos esses serviços sociais da indústria, do comércio, do transporte. SESC, SESI. Exato. Então, também, o patronato também se alimenta desse imposto sindical, que reordenaria essa distribuição de verba, que, na verdade, já foi criado na década de 90 um instrumento para isso, que foi o FAC, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para financiar não estruturas sindicais, mas formação e capacitação do trabalhador na perspectiva de geração de emprego e renda. Essa é uma outra coisa. Outra proposta que está na reforma sindical, que é o fim da unicidade, ou seja, a representação única por base. Que o que poderia, a isso que você chamou no início da entrevista de fragmentação, na verdade, não fragmentação, mas assim, a liberdade de fato de organização sindical. Que seria, não necessariamente, que não incentivaria o corporativismo, mas o ramo de trabalho, por exemplo. Trabalhadores da organização Jaime Câmara, todos poderiam ter um sindicato. E não isso sim é fragmentação, divididos em vários sindicatos, os administradores, os dos varredores de rua, os dos copeiros, os dos gráficos, enfim, são N sindicatos que representam um corpo que trabalha numa empresa. Essa é uma questão polêmica, porque a CUT reivindica a organização por local de trabalho e o patronato... Por local? Por local de trabalho, e o patronato resiste a isso, e esse é um tema que não está na lei, que vai ser objeto de discussão, de disputa, com certeza. E a outra coisa então, enfim, eu falei do imposto sindicato, e um sindicato orgânico, ou seja, organização por ramo de trabalho. Se nós todos aqui trabalhamos num ramo da atividade... Não importa se eu sou jornalista, se o outro é câmera, se o outro é gráfico, se o outro... Seria um ramo de trabalho e a organização que aí sim fortaleceria o ritmo, ou fortaleceria a identidade local, a força local de reivindicação e o tipo de reivindicação. Isso eu vejo com bons olhos, mas acho que a reforma sindical vai ser objeto de disputas, não só entre os trabalhadores, entre as diferentes forças, a CUT, CGT, a SDS, mas entre trabalhadores e patronato, porque fere interesses do patronato também a reforma sindical. É isso. Acho que é isso. Obrigado, Angelita. A gente falou aqui com a Angelita Lima, ex-coordenadora de formação sindical da CUT. CUT Goiás. CUT de Goiás. Ex-assessora de imprensa do Sintego, falando um pouco sobre a questão do movimento sindical hoje. E obrigado. Semana que vem a gente vai estar aí com o secretário de Planejamento de Goiânia, Labeg, falando sobre o plano diretor de Goiânia. Muito obrigado, espectadores da TV Magnífica. E semana que vem, na quinta-feira, a gente volta. É isso. Valeu.